E se você começou a consertar celular e já está pensando em abrir a sua primeira loja, eu recomendo muito que você assista esse vídeo. Caso contrário, você pode acabar falindo ou fechando porque não tem clientes. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da NiceCell Assist Tech e hoje eu resolvi trazer para vocês 5 erros que iniciantes cometem ao abrir a primeira loja no conserto de celular. Bom, antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui porque eu tô sempre trazendo dicas para quem tá começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar enrolando, vamos logo começar aqui. Pessoal, todo mundo que começa a consertar celular já começa com o objetivo de mais cedo ou mais tarde abrir a própria loja. No entanto, muitas vezes quando a gente vai abrir a nossa primeira loja, a gente acaba cometendo alguns erros. E dependendo de quais sejam esses erros, você pode acabar fechando por não ter clientes ou às vezes por não ter dado tão certo quanto você imaginou. Então hoje eu vou estar passando para vocês 5 dicas aqui, ó, que vão te ajudar a evitar esses erros para que você não acabe abrindo e fechando logo em seguida. Vale lembrar também que quando eu abri a minha primeira loja, eu fiquei com ela aberta um mês apenas. Por quê? Porque eu tive tanto prejuízo que eu não consegui manter ela aberta. Então eu tive que fechar, ficar trabalhando em casa por mais algum tempo e só depois abrir a minha segunda loja, que é essa daqui que você tá me vendo agora, bacana? Mas bom, se eu tivesse conhecido essas 5 dicas antes, provavelmente eu não teria cometido o erro de abrir a minha primeira loja errado e acabar tendo prejuízo. Então eu espero de verdade que esse vídeo possa te ajudar, bacana? Bom, sem ficar enrolando agora, já vamos passar aqui, ó, para a primeira dica, que é focar demais no preço e esquecer da qualidade do ponto. Pessoal, a gente tem que lembrar que muitas vezes o ponto tá barato por algum motivo. Eu vejo muitas pessoas começando e tentando alugar o ponto mais barato da cidade. Às vezes o ponto mais barato da cidade, ele tá barato porque ninguém quer, ele tá barato porque não tem ninguém passando perto e ele tá barato porque ele é um ponto ruim. Então antes de você pegar um ponto, você tem que analisar se esse ponto é bom. Isso é válido tanto para um ponto barato quanto para um ponto caro também. Pessoal, extremamente importante. Tem ponto que é barato e ruim e tem ponto que é caro e ruim. Na minha primeira loja eu abri um ponto que era caro e era ruim, para você ver como eu fui azarado. Mas no caso, existem pontos que são baratos e pontos caros. Não quer dizer que só porque um ponto está caro, ele é bom de fato. O que você tem que verificar é se aquele ponto ele é movimentado. Renan, como que eu faço para saber se o ponto é bom ou se o ponto é ruim? Olha só, vou te passar 3 dicas aqui para você saber se o ponto é bom ou se o ponto é ruim. Mas caso você queira saber um pouquinho mais, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo passo a passo como que você faz para saber se o ponto é bom. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima para vocês, bacana? Mas agora aqui, ó, vão as 3 dicas para você saber se o ponto é bom. O primeiro ponto é, no caso, saber se pessoas estão andando por ali, ou seja, se pedestres passam andando por ali. Pessoal, um ponto movimentado somente de carros é um ponto ruim, a menos que você esteja abrindo um estacionamento, bacana? Mas se você está abrindo uma loja de manutenção de celular, as pessoas que estão andando de carro normalmente não olham tanto pro lado, e quando elas olham, tudo que está do lado acaba ficando invisível. É só você pensar, quando você está dirigindo, você costuma ficar olhando, procurando alguma coisa? Dificilmente, a não ser quando você está procurando de fato algum endereço. Mas quando você não está procurando nada, você só dirige olhando para frente. Você até pode olhar um pouquinho para o lado, mas você não está vendo as lojas ali. Então um ponto que só passa carro acaba sendo um ponto ruim, bacana? Ah, Renan, mas isso eu divulgo bastante, ainda assim eu vou conseguir clientes? Com certeza sim. No entanto, você tem que lembrar que muitas vezes o esforço que você tem que aplicar em um ponto ruim vai ser dobrado com relação ao esforço que você vai ter que aplicar em um ponto quando ele for bom. Por quê? Porque em um ponto bom já vem um monte de cliente automaticamente. Em um ponto ruim, você tem que ficar atraindo esse povo para você o tempo todo, tá ok? A segunda dica é você verificar se existem outros comércios perto de você. Por quê? Porque muitas vezes tem outros comércios ali, as pessoas vão vir naqueles outros comércios também e por consequência elas vão ver a sua loja. Ou seja, se tem comércio perto, é um bom ponto para você, tá ok? E o terceiro e último é você verificar se tem alguma assistência nesse ponto. Ah, Renan, então quer dizer que se não tem uma assistência, não vale a pena abrir? Não é isso. Se não tem uma assistência, você vai analisar outros pontos para saber se vale a pena abrir. Mas se tem, já é comprovado que funciona e que você pode ganhar dinheiro nesse ponto também, tá ok? Bom, dito isso, agora que a gente já falou aqui sobre a primeira dica, que seria a escolha do ponto, vamos estar passando então para nossa segunda dica. E a nossa segunda dica é ter muita pressa e acabar abrindo sem experiência. Pessoal, a gente tem que lembrar que para a gente construir uma empresa envolve muito mais do que somente dinheiro. Não basta somente você alugar um ponto, colocar um monte de balcão, um monte de coisa para vender e abrir a sua loja e começar a trabalhar. Não é bem por aí. Por quê? Porque se você não tiver experiência, você pode ter que contratar um técnico. Logo, é um gasto a mais. E muitas vezes, se você só tem experiência com conserto de celular, você pode não ter as outras experiências, que seria no caso de administrar pessoas e de administrar a sua empresa. A gente tem que lembrar que todo técnico também é um empresário. E sendo um empresário, você tem que aprender a gerir a sua empresa. Ou seja, você tem que aprender a administrar a sua empresa para que uma coisa não fique melhor do que a outra. Ou seja, muitas vezes você está aqui, ó, consertando o celular e a qualidade do seu atendimento, ela pode estar ruim e você não sabe. Por quê? Porque você está tão focado em fazer isso daqui que você está esquecendo um pouquinho do atendimento. Lembrando, pessoal, quando a gente começa, a gente tem que fazer tudo na loja. Você vai ter que controlar estoque, você vai ter que atender, você vai ter que consertar celular, vai ter que pagar as contas, vai ter que limpar a sua loja, você é praticamente tudo. Você é o técnico, você é o dono, você é o gerente, você é o faxineiro,
marceneiro, é o caixa, é o atendente, é tudo isso no caso, bacana? No entanto, você tem que lembrar que você tem que se dividir de forma correta, e para você aprender a se dividir de forma correta, você vai cometer alguns erros, e é muito mais importante que você cometa esses erros enquanto você ainda está trabalhando na sua casa, porque quando você comete em uma loja, as pessoas começam a comentar e aos pouquinhos a sua loja vai ficando mal falada, e conforme a sua loja vai ficando mal falada, você vai perdendo clientes também. Então, a dica que eu tenho aqui para todo mundo é que antes de você abrir uma loja todo com pressa e achando que vai dar certo, mesmo que você tenha dinheiro, trabalhe um tempo em casa. Por quê? Porque assim você vai pegar experiência. Experiência para consertar celular, experiência para administrar sua empresa em casa, experiência também para administrar pessoas, para aprender como atender do jeito certo para você trazer mais clientes. Pessoal, isso aqui pode não parecer importante, mas muitas empresas no Brasil, não somente manutenção de celular, como qualquer outra empresa, acabam falindo justamente porque o dono não tem experiência. Ele entra com o dinheiro pensando que dinheiro vai fazer a empresa dar certo. Pessoal, o dinheiro ele é um ponto muito importante, mas ele não faz tudo sozinho. Não tem como você colocar uma nota de 100 reais para conversar com o cliente, assim como não tem como você colocar uma nota de 100 reais para consertar um celular. Você pode pagar alguém para atender e você pode pagar alguém para consertar o celular, mas você vai ter que ver se essa pessoa está consertando certo e se ela está atendendo certo. Vamos supor que você paga uma pessoa que falou que sabe consertar celular, mas ela mentiu. Às vezes ela só sabe trocar uma tela. Não é que quem sabe trocar uma tela não sabe consertar celular. Quem sabe trocar a tela automaticamente sabe sim fazer alguns reparos, mas muitas vezes o técnico que você precisa é um técnico que tenha que ter habilidades mais avançadas para fazer um reparo de solda, para fazer um reparo de software, e muitas vezes a pessoa que só faz a troca da tela ainda não sabe fazer esse tipo de reparo. Então você contrata um técnico pensando que ele é avançado, você não está conseguindo prestar atenção aqui porque você está atendendo e no final você começa a perder dinheiro. Por quê? Porque todo serviço que vem ele não consegue fazer e vai devolvendo e você vai perdendo dinheiro e clientes até chegar ao nível que você tem que fechar a sua loja, porque no caso está faltando tanto cliente quanto dinheiro para você, tá ok? Então isso também é extremamente importante. Se lembre, não tenha pressa, pessoal, todo mundo vai conseguir. Ah, Renan, mas como que você sabe que todo mundo vai conseguir? Pessoal, é bem simples, só fracassa quem desiste. Se você não planeja desistir, você só pode conseguir no caso, bacana? Pode demorar um pouquinho, pode ser mais rápido, não importa, mas você vai conseguir. O mais importante é que você lembre que é muito mais válido você demorar um pouquinho, abrir a sua loja e manter ela aberta, do que começar rápido, abrir 2, 3 lojas e acabar fechando por não ter experiência. E bom, pessoal, isso daqui também vai levar a gente ao terceiro erro que muito iniciante também comete, que é não identificar e corrigir os erros o quanto antes. Como assim? Pessoal, a gente tem que entender que uma empresa, frequentemente, ela está em evolução. Por exemplo, a minha loja hoje em dia, ela ainda está em evolução. Toda hora eu tenho que mudar alguma coisa. Todo tempo eu tenho que parar e ver se tem alguma coisa de errado. A gente tem que lembrar que pequenos erros levam a pequenas perdas, que juntando tudo no final, vai ser uma perda gigantesca. Vamos supor que hoje a sua atendente, ela atendeu mal um cliente. Aí esse cliente nunca mais voltou e falou para vários outros clientes que, no caso, a sua loja, ela tem um atendimento ruim. Aí esses outros clientes falaram para outros clientes, que falaram para outros, e assim a sua loja, ela vai começando a ficar mal falada. Mas daí tem um cliente que ele não acreditou muito. Ele falou, olha, talvez tenha sido uma experiência ruim da parte dela. Mesmo assim, eu vou levar meu celular lá. Aí quando ele chega aqui, a sua atendente, ela trata de novo esse cliente ruim. Então ele sabe, opa, peraí, aqui realmente o atendimento é ruim, então eu não vou voltar aqui. E ele sai falando isso para outras pessoas. Aos pouquinhos, a sua loja vai ficando mal falada e aos pouquinhos você vai perdendo clientes também. Pessoal, pequenos erros. Se você tivesse treinado essa atendente, ou se você tivesse notado que ela estava estressada, ou que ela não estava atendendo bem os seus clientes, você conseguiria cortar esse mal pela raiz. Ou você retreinava ela, ou você desligava ela da empresa e pegava uma outra atendente. Isso cabe a você fazer. Eu não posso te falar como gerir a sua empresa, tá ok? Mas é importante que a gente lembre que pequenos erros vão construindo erros gigantescos e aos pouquinhos a gente vai perdendo clientes e vai perdendo dinheiro também. Então o tempo todo, pelo menos uma vez por mês ou uma vez a cada 2 semanas, se você puder, você pare e verifique como está a sua empresa. Se tem alguma coisa de errado no atendimento, se tem alguma coisa de errado na bancada do seu técnico, se tem alguma coisa de errado na loja no total. Por exemplo, recentemente aqui na minha loja eu comecei a receber muito aparelho. A prova disso ó, é que recentemente, vou até mostrar aqui pra vocês, deixa eu pegar aqui, vamos lá. Eu recebi aqui ó, essa caixa de aparelhos de um lojista que deve ter no mínimo aqui, acredito eu que em torno de uns 20 aparelhos, tá ok? Todos esses aqui, pessoal, para análise e para reparo também. E esse daqui é somente um dos lojistas que tá me enviando aparelho. Eu recebo aparelho de muito lojista daqui da região e do resto do Brasil também. Inclusive, se você quiser mandar o seu aparelho, eu vou deixar o contato aqui, ó, da minha atendente para você conseguir entrar em contato com ela e fazer um envio, tá ok? No entanto, por eu estar recebendo muito aparelho, eu acabei ficando um pouco desorganizado, porque era muito aparelho para ver, era muita coisa para fazer durante o dia. Então, o que eu fiz? Eu contratei um técnico para que esse técnico fizesse a montagem e a desmontagem dos aparelhos. E acontece que esse técnico, ele acabou ficando desorganizado. Eu fui lá e eu retreinei o técnico. E o técnico continuou desorganizado. Pessoal, se a gente corrigiu o erro e mesmo assim o erro continua sendo feito, não quer dizer que o erro foi da nossa parte, mas sim da parte do técnico. Se ele está trabalhando com falta de vontade, aí ele tem que dar lugar para outro técnico que queira trabalhar. Então eu desliguei esse técnico da empresa, peguei um outro técnico e agora sim eu estou conseguindo me organizar melhor. Mas o mais importante é que você entenda que enquanto eu estava aqui ó, trabalhando na bancada, eu não tinha como saber que ele estava desorganizado. Por quê? Porque a maioria dos aparelhos que são embalados e enviados
dados não passam pela minha mão. Depois que eu faço o reparo, eu entrego pro meu técnico, ele monta o aparelho, faz o embalo do aparelho e envia pelo correio. Então, no final, eu acabo não vendo os aparelhos, bacana? Ah, Renan, mas isso é errado. Pessoal, se eu não puder confiar na minha equipe, quer dizer que eu não consigo trabalhar também, porque se todo aparelho tiver que parar para ir lá vistoriar, eu vou perder o dia todo. Então, eu tenho que ter uma equipe na qual eu possa confiar. Passou 2 semanas, eu fui até a bancada dele para analisar e saber como é que tava. E tava praticamente uma zona, tava tudo bagunçado, flex de biometria rasgado, câmera ali misturada, um monte de coisa amontoada ali. E o que eu fiz? Eu comprei peças novas para os clientes, porque eu não ia colocar uma peça que eu não sabia se estava funcionando, coloquei e enviei para os clientes. Retreinei esse técnico e 2 semanas depois eu voltei de novo. Passou 2 semanas, estava exatamente igual. Então o que eu fiz? Desliguei o técnico da empresa. Por quê? Porque no caso ele não aprendeu o que eu ensinei. E eu não posso perder tempo ensinando todo dia a mesma coisa para um técnico que eu já ensinei. Se no caso não deu certo para ele, perfeito, ele pode tentar em outra empresa. Eu não tô criticando o serviço dele. É que aqui ele não se encaixou tão bem, tá ok? Mas o ponto aqui, pessoal, é que eu encontrei um pequeno erro e eu corrigi antes que ele se tornasse um erro muito grande. Porque se eu esperasse esse erro pequeno se tornar um erro grande, ia ser muito mais difícil de eu conseguir resolver e iria me tirar muito mais dinheiro. Eu perdi ali, ó, o dinheiro de algumas peças de alguns clientes. Mas imagina só se chega um iPhone 13 Pro Max e esse técnico danifica. E aí? Eu ia perder mais ou menos 4, 5 mil reais ou às vezes 7 mil reais, que é o preço de um iPhone 13 Pro Max. Então você tem que lembrar que você tem que identificar pequenos erros e aprender a corrigir, porque senão a sua loja vai abrir e vai fechar logo em seguida, tá ok? E agora vamos passar aqui pro nosso quarto erro que muito iniciante comete, que é focar muito no preço e esquecer da qualidade. Pessoal, quando a gente abre a nossa loja, a gente tem muito medo dos clientes acharem muito caro. A gente tem muito medo de não conseguir cliente e acabar tendo que fechar justamente porque não tá tendo dinheiro para pagar aluguel. Assim como a gente tem muito medo de, no caso, tá fazendo muito mais caro que a nossa concorrência. Tudo isso muitas vezes leva a gente a trabalhar por preço e não por qualidade. Pessoal, extremamente importante, a gente tem que lembrar que quem só trabalha por preço acaba tendo prejuízo. Por exemplo, vamos supor que você só quer trabalhar com preço, então você fica trabalhando sempre com a peça mais barata no caso. O que vai acontecer? Você vai ter mais retorno e, por consequência, a sua loja ela vai ficar um pouquinho mais mal falada na região, porque todo serviço que eles trazem acaba dando retorno. Ah, Renan, mas eu cubro a garantia. Com certeza você pode até cobrir a garantia, mas se o cliente voltou 3, 4 vezes com o mesmo aparelho na sua loja, ele já não tem mais a mesma percepção de qualidade que ele tinha na primeira vez que ele trouxe. Pessoal, um aparelho ou outro retornar é normal, acontece com toda assistência. Se está retornando serviço, quer dizer que está entrando serviço para você. Todo mundo tem que cobrir garantia, ninguém está livre disso, tá ok? Entretanto, se você conserta 7 e volta 5, tem alguma coisa de errado. O máximo que tem que voltar aí de um 7 é pelo menos 2. Às vezes, por azar, volta 3, 4, mas não é todo dia e não é toda hora. Pode acontecer, mas não deve acontecer, tá ok? Então é extremamente importante que você também entenda que você não deve trabalhar somente por preço, você deve trabalhar também com qualidade. O que eu recomendo para muita gente que está começando a consertar celular agora é, no caso, não trabalhar com peça paralela. Por quê? Porque a peça paralela, ela dá prejuízo e ela vai sim fazer o cliente ter uma má impressão de você. Mas se você quiser trabalhar, o que você pode fazer é dar as duas opções aqui pro cliente. Dá a opção aqui, ó, da tela boa, que seria a tela original, e dá a opção aqui, ó, da tela paralela, que seria a tela de qualidade mais inferior no caso. E isso, pessoal, se aplica a qualquer peça. Dá a opção da peça boa e também dá a opção da peça paralela no caso, para que o cliente tenha noção do preço e também ele saiba qual que é a diferença de qualidade. Não basta somente você falar, olha, a peça original fica tanto e a paralela tanto. Não faça isso, porque muitas vezes o cliente não sabe a diferença entre uma peça original e uma paralela. Então, explica a diferença. Olha só, a peça aqui, ó, de boa qualidade, você vai notar ó, que o touch dela é bem liso. Você vai notar que a qualidade do brilho é excelente. Essa peça é a que eu recomendo, porque ela tem uma qualidade boa, ela aplica bem e ela é mais resistente. Ela não quebra com tanta facilidade. Agora, a peça de qualidade mais inferior, você até consegue usar, mas hora ou outra você vai sentir ó, que ela enrosca o touch. O brilho, ele não é tão forte quanto o brilho de uma tela de boa qualidade. Então, dependendo se o sol estiver muito forte, pode ser que você não enxergue a tela. Assim como no caso, ela vai travar um pouquinho mais e ela é um pouco menos resistente. Se essa tela cair no chão, ela pode e ela vai quebrar. Então assim, eu recomendo que você aplique de boa qualidade porque você vai ter menos dor de cabeça. Explicando dessa forma, vai ser difícil que o cliente queira aplicar a paralela. Por quê? Porque ele sabe que a paralela não é uma peça de boa qualidade. Ah, Renan, mas e se ele quiser aplicar mesmo assim? Nesse caso você aplica, mas você deixou o cliente ciente de que a peça não tem uma qualidade boa, tá ok? Bom, dito isso, pessoal, só essas atitudes aqui já vão fazer vocês ganharem muito dinheiro e evitar de perder muito dinheiro agora de começo. Agora eu vou estar passando para vocês o quinto e último aqui, ó, erro que muita gente comete, que é não saber administrar o dinheiro pessoal e o dinheiro da empresa. Pessoal, a gente tem que lembrar que quando a gente abre uma empresa, a gente tem o dinheiro da empresa e tem o dinheiro pessoal. Se você misturar esse dinheiro aqui, ó, você acaba gastando o dinheiro da empresa ou a empresa acaba gastando seu dinheiro. E se isso acontecer, ou você ou a empresa vai ficar sem dinheiro. E o tempo todo, ou você vai ter que emprestar dinheiro para a empresa, ou a empresa vai ter que emprestar dinheiro para você. E sendo assim, mais cedo ou mais tarde, quando nenhum de vocês dois tiver dinheiro ali, ó, para estar emprestando pro outro, você vai acabar quebrando. Então, é extremamente importante que você saiba que você não pode misturar o dinheiro da sua empresa, mesmo agora de começo. Ah, Renan, e como que eu faço para não misturar esse dinheiro? Pessoal, aqui no canal eu já tenho um vídeo onde eu falo passo a passo sobre como eu administro o meu dinheiro desde que eu comecei a consertar celular. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui em cima para vocês, tá ok? E bom, dito isso, pessoal, esses aqui seriam os erros que eu iria buscar evitar ao máximo para conseguir abrir minha loja e não fechar mais. Eu espero de verdade
verdade que esse vídeo possa ajudar cada um de vocês e eu espero também que vocês tenham gostado. Agora eu te vejo no próximo e tchau, tchau!